Os discípulos dele têm que se virar nos 30. Amém? Estamos nós aqui, a Di também. Ela ficou incumbida pela palavra. Hoje eu creio que é a boca de Deus. Quem conhece sabe a paixão da Di pelo Senhor Jesus. Eu quero dizer que eu sou um privilegiado que eu conheço desde o berço dela. Não do berço natural, mas quando ela nasceu em Jesus. Eu conheço desde o berço espiritual dela. Então eu sei de quem que eu estou falando. Então deposite a tua confiança naquilo que ela vai falar, porque é boca do Senhor. Amém? Abra o seu coração para aquilo que Deus tem a falar na sua vida. Não se prenda a formas, não se prenda a modelos, mas tenha a tua atenção totalmente voltada a Jesus. Amém? Estenda as tuas mãos aqui para frente, vamos orar pela Di. Senhor Jesus, eu quero te agradecer, Deus, porque o Senhor tem levantado homens e mulheres valentes no nosso meio. E Jesus, a Dielis é um exemplo disso, Pai. Nós te agradecemos pela disponibilidade do coração dela, Senhor, a trazer uma palavra a nós nessa noite. Nós sabemos que ela vai ser boca do Senhor. Senhor Jesus, nós te pedimos que o Senhor derrame sobre ela coragem e intrepidez, ó Pai. Total domínio da tua palavra. Jesus, que ela seja um canal direto do céu a nós. Pai, prepara o nosso coração para receber o extraordinário do Senhor. Que toda palavra lançada nesta noite venha produzir frutos, ó Pai. E que a Dielis seja uma ferramenta eficaz nas tuas mãos. Nós te louvamos e te agradecemos pela tua doce presença no nosso meio. Em nome de Jesus. Amém. Sensação de que realmente o Senhor pode e fez muitas coisas extraordinárias. Eu vivi muitas coisas extraordinárias esse ano. Não só na minha vida, mas testemunhei muitas coisas. Se fosse começar aqui, a gente ia ficar a noite toda contando e acho que ainda não ia dar tempo de dizer a vocês tudo de extraordinário que a gente viveu e pôde testemunhar esse ano na nossa igreja. E eu creio que as expectativas para o ano que vem, né, a gente ainda não sabe vai ser o ano de quê, mas eu sei já antecipadamente que vai ser um ano muito bom, porque o Senhor é conosco, amém? Abra a palavra no livro de Romanos, capítulo 8. Versículo 31. Enquanto você abre, eu vou me apresentar, porque eu não sei se todos me conhecem. Meu nome é Dielis, eu sou esposa do Jefferson, nós somos juntos supervisores da Rede Azul. Uma bênção, Rede Azul. E nós temos 3 filhas. A Maria Clara, de 9, a Laura, de 4, vai fazer 5 dia 2. E a Fernanda, de 2, está lá no berçário. Até o ano que vem só. E eu tenho a dizer a você que realmente o Senhor, Ele nos surpreende, né? E cá estou eu. Não fique com medo. Eu orei bastante. E durante essas semanas eu tive algumas confirmações, né? Daquilo que o Senhor queria falar. E eu queria dizer para você que estou segura no Senhor de que Ele vai falar algo com você essa noite. Nós estamos numa época de uma reta final, então muitas pessoas estão de férias, viajando, né? Assim como o nosso PR. Mas você que está aqui, tenha ciência que Deus quer falar com você. Não se prenda a mim, porque eu não sou nada. Eu só sou um vaso nas mãos do Senhor. Eu tenho, assim como o Rogério e a Cris falou, eles me conhecem de berço porque eles são nossos pais espirituais, né? Foram eles que nos geraram para o Senhor. E isso já, por si só, já é algo extraordinário, né? E eu queria falar desse amor extraordinário que o Senhor tem colocado na nossa vida. Que amor é esse, né? Que faz com que a gente possa enfrentar novos desafios, que a gente tenha novos sonhos, que faz com que a gente mude realmente, assim, por dentro, né, o nosso caráter, o nosso interior, aquele que nos molda, que nos faz novo todos os dias. Em Romanos 8, 31 ao 39, vai falar um pouquinho disso. Passo a ler então. Que diremos, pois, à vista dessas coisas? Se Deus é por nós, quem será contra nós? Aquele que não poupou o seu próprio filho,
Antes, por todos nós o entregou. Porventura, não nos dará graciosamente com ele todas as coisas? Quem tentará acusação contra os eleitos de Deus? É Deus quem os justifica. Quem os condenará? É Cristo Jesus quem morreu, ou antes, quem ressuscitou, o qual está à direita de Deus e também intercede por nós. Quem nos separará do amor de Cristo? Será a tribulação ou a angústia? Ou perseguição ou fome? Ou nudez ou perigo? Ou espada? Como está escrito, por amor de ti, somos entregues à morte, o dia todo. Fomos considerados como ovelhas para o matadouro. Em todas essas coisas, porém, somos mais que vencedores, por meio daquele que nos amou. Porque estou bem certo de que nem a morte, nem a vida, nem os anjos, nem os principados, nem as coisas do presente, nem do porvir, nem os poderes, nem a altura, nem a profundidade, nem qualquer outra criatura poderá nos separar do amor de Deus, que está em Cristo Jesus, nosso Senhor. Amém? Até aqui diz a palavra do Senhor e nós queríamos... Nós não, né? Eu. Juntamente com Deus. Somos nós, né? Nós queríamos falar um pouquinho sobre isso. Porque hoje, né, nessa vida corrida que a gente vive, muitas vezes a gente não para, né, para pensar nisso. Mas a gente vive muitas coisas. E eu queria fazer um pouquinho diferente hoje. Queria falar do contrário. Nós vamos começar do 39 até o 31. Não ia ler o contrário, né? Porque senão a gente não vai entender o contexto. Mas eu queria que a gente pensasse um pouco no o que a gente poderia fazer para que o amor do Senhor sobre nós acabasse. O que será que a gente pode fazer para esse amor acabar? Paulo aqui, ele está falando numa época aqui nesse contexto, onde os cristãos eram muito perseguidos. Eles eram torturados, eles eram mortos muitas vezes somente por crer em Jesus e espalhar as boas novas, né? Eles sofreram muitas pressões nesses primeiros 300 anos, né? Nesses primeiros 300 anos da igreja, no começo, eles sofriam muito, não que a gente não sofra hoje, mas eu creio que num país como o nosso, né, tem países ainda que são muito conservadores. Então, eles acabam realmente sofrendo, assim, a duras penas pelo Evangelho. Realmente apanham ou são levados presos, cativos. Outros são torturados para declarar que Cristo não é o Senhor da vida deles, mas eles continuam ali firmes. Nós temos tido, durante o ano, vários trabalhos missionários. Então, nós podemos conhecer como é um campo missionário mais de pertinho. Tem alguns sites que informam também. Muitas pessoas, queridos. Nessa época, porque era o começo, então, tem aqueles que abrem a porteira, né? Então, os mais velhos, na fé, abriram a porteira para nós. Mas eu digo para você assim, sim, abriram a porteira, porque daí abre a porteira, a boiada toda passa, né? Então, eles abriram a porteira e a gente está nessa caminhada e o Evangelho chegou até hoje, né? Há mais de 2018 anos, né? O Evangelho ele vem sendo anunciado e pregado. E ele escreve essa carta para a igreja de Roma, né? Que era nesse período difícil. E eu entendo assim que Deus ele nos ama ao extremo, a ponto de falar isso para nós, né? Paulo diz, porque estou bem certo de que nem a morte... Muitas vezes você fala assim, ai Deus, eu tô sentindo uma dor no coração, tô achando que eu vou morrer. Ele diz para você assim, querido, tranquilo, não tem problema morrer. Não sei se você tem medo da morte, mas eu não tenho medo da morte. Porque a morte, para nós, é lucro, é o que a Bíblia fala. Então, se você está com medo de que isso separa você de Deus, o amor do Senhor, que Ele vai deixar de amar menos porque você está morrendo, não, querido. Você morrer, para Deus é relax, não vai fazer com que Ele te ame menos. Pelo contrário, você vai ter a oportunidade de estar mais próximo de Deus. Não que eu queira morrer agora, porque eu sei que Deus tem muito mais para a minha vida. Mas, se hoje eu descobrisse, sei lá, que eu estou numa situação muito terrível,
uma doença muito grave, eu pensaria dessa forma: eu vou estar perto do Senhor, então para mim é lucro. No segundo ponto aqui, ele fala da vida, né? A nossa vida cotidiana. Será que a nossa vida cotidiana, a vida que a gente leva, vai nos separar do Senhor? O que vocês acham? Eu creio que não. Porque muitas vezes você acorda cedo, você tem muitos afazeres, né? E hoje em dia, a vida é tão corrida. Eu falo por mim. Eu tenho tanta coisa para fazer, queridos, tanta coisa. Tenho uma casa para cuidar, tenho 3 filhas, trabalho fora, trabalho dentro de casa, e trabalho de madrugada, e trabalho. E muitas vezes, nos desafios, eu olho para o Senhor e falo: Senhor, e essa vida corrida vai me separar do Senhor? Ele fala: não, querida, nada vai me fazer separar de você. O meu amor por você é grande demais para que uma vida corrida me separe de você. A vida que está por vir, Senhor, o futuro, me separa de Ti? Não, querida. Mesmo que você pense que o seu futuro, você fala: mas do jeito que eu estou hoje, mas daqui para frente eu não sei como é que eu vou estar, Senhor. Eu estou cada dia mais desanimado, cada dia mais fadigado. Essa vida corrida, Senhor, ela está acabando comigo. Isso não vai fazer com que o amor do Senhor diminua por você. Os anjos, Senhor, eles podem me separar de Ti? Não. Porque vocês são mais importantes que os anjos para mim. Eles não podem separar você de mim. Senhor, e os principados? E os principados, Senhor, é tão difícil. A gente batalha espiritualmente, parece que eu nunca ganho. Cada vez mais que eu oro, mais assombração aparece. Não é isso que dizem, né? Parece que a vida espiritual, queridos, ela é desafiadora, porque às vezes você está lá no mundo, você está tendo uma vida, nossa, sem problema nenhum. Porque Satanás, ele trabalha com cadeia assim, ele te deixa preso, sem parecer que você está preso. Ele te engana para que você pense que a vida de lá é melhor que a vida com o Senhor. E aí você começa a pensar, e é um principado, e você está lá orando, você vem, conhece o Senhor, aceita Jesus, glória a Deus. Não, eu vou orar. E aí você começa a orar e coisas estranhas começam a acontecer. São os principados que começam a aparecer na nossa vida, as batalhas espirituais. E aí de repente você fala assim: Senhor, eu não tenho força para lutar contra isso. Isso pode me separar do Senhor? Não, não pode. Vamos lá. Eu estou lendo aqui para vocês. Estou separando o versículo 38, tá? Estou falando ponto a ponto. As coisas do presente. As coisas do presente, elas podem nos separar do Senhor? Ou melhor, separar o Senhor de nós? Hoje, você está lá num churrasco, um domingo de calor, piscina. Aí você fala: Senhor, hoje, final de ano, né? Vou no culto não hoje. Isso vai fazer com que o Senhor te ame menos? Não. Não vai fazer com que o Senhor te ame menos. As coisas do porvir, o futuro, como eu falei. Senhor, mas meu sonho, eu tenho tanto projeto, eu quero fazer isso, eu quero fazer aquilo, Será que tem espaço para mim na sua vida? É o que o Senhor fala. Mesmo se não tiver, querido, no seu plano, Ele não vai deixar de te amar por isso. Isso não vai fazer com que Ele se separe de você. As coisas que estão por vir e nem os poderes de Grayskull separam o Senhor de você. Nem poder nenhum, querido, nem poder que está lá. Agora, esse ano vai entrar agora, né? Nosso novo presidente. Tem muita coisa acontecendo, muitos poderes aí envolvidos, né, como autoridade na nossa vida. Isso não pode te separar do amor do Senhor. O amor do Senhor é tão grande por você, e a gente só é capaz, quando ele fala lá em João, a gente só é capaz de amar porque Ele nos amou primeiro. O pecado, ele era para ter matado a gente, né? Matado eu, matado você, porque Deus criou lá Adão, e está lá, né? Adão gostou da criação, gostou do que ele fez, e aí Adão vai lá e peca. E ele fala: Adão, não peca, e Adão vai lá e peca. Ele poderia ter matado Adão, vocês não concordam? Poderia ter matado Adão e feito outro homem e outra mulher.
Mas sabe por que ele não matou? Porque ele amou Adão. Antes mesmo deles... Ele já sabia que Adão tinha pecado, mas ele amou Adão. E ele, então, por amor a isso, ele quis traçar um plano. Então, ele traçou um plano de redenção para a nossa vida. Né? Ele foi... Adão não teve mais o direito, porque quando a gente peca, nós temos aquela consequência básica, né? Pecadinho ou pecadão. Aí você vai saber. Mas todos os outros pecados, eles têm uma consequência. E a de Adão foi perder o paraíso. Mas nem por isso o Senhor deixou de amparar eles nesse momento difícil. Né? Vieram lá arar a terra, Deus sustentando eles através do trabalho árduo, mas Ele criou um plano de redenção para nós. E Ele foi, diante desse plano, direcionando o povo. Escolheu lá o povo de Israel, mandava profeta, mandava pessoas para avisar, falar ao povo, não vá por esse caminho, vá por esse. Essa era a lei do Senhor. Ele colocou a lei para quê? Para que o povo de lá pudesse seguir de modo que até a redenção chegasse, que era Jesus. Então você vai passeando pela Bíblia, você vai vendo que os profetas iam falando, os profetas iam direcionando, e morria um, e vinha outro, e o povo pecava, adorava deuses, e você percebe que muitas vezes o povo se afastou do Senhor. Mas o Senhor nunca se afastou do povo. O Senhor se irava com o povo, ficava chateado. Porque é assim a nossa vida com Deus. Às vezes você fala assim, não. Você sai de um culto abençoado e fala, não, Deus, a partir de hoje eu vou ser uma nova pessoa. Aí você dorme. Aí você acorda. Aí você descobre que, na verdade, você ainda não é uma nova pessoa. E aí você fala assim, deixa, né? Eu achei que ia acordar diferente, uma sensação, sei lá, um negócio diferente, e não aconteceu, então vou viver minha vida. Aí você vai na célula. Aí você fala, não, saí de lá e, nossa, recebi uma palavra poderosa. O Senhor falou comigo, eu vou mudar. É hoje. O dia da mudança é hoje. Aí você chega na sua casa, você conversa, sei lá, com a sua esposa, fala, não, Deus falou comigo lá na célula, lá, ó. É hoje, vai acontecer alguma coisa. Aí você dorme de novo. Aí você acorda, você vai trabalhar, você tem seus afazeres, você vai estudar. Aí no outro domingo, você vem para o culto, aí tem aquele louvor abençoado. Aí o pastor prega e você fala, não, Deus, é hoje. E Deus, mesmo com a nossa falta de posição, continua nos amando. Eu acho isso lindo. Que amor é esse? Que nada que eu faça vai fazer com que Ele me ame menos. Eu posso não orar, Ele vai continuar me amando. Eu posso falar mal do irmão, Ele vai continuar me amando. Eu posso, sei lá, um pecado bem grave, roubar alguma coisa, o Senhor vai continuar me amando. Eu posso enganar as pessoas que estão à minha volta, falando que eu estou fazendo e não estou fazendo, e Deus vai continuar me amando. Eu posso... Deixa eu pensar num outro bem grave aqui. Eu posso matar alguém. E mesmo assim, Deus vai continuar me amando. Poxa vida, que amor é esse, queridos? Que faz com que nada que você faça vai fazer com que Ele te ame menos. Vai fazer com que Ele mude o plano dEle para você. Eu fico assim, às vezes falando, Senhor, eu não merecia estar aqui. Mas o Senhor me olha e fala, Dielis, eu continuo te amando. Independente do que você faça, eu continuo te amando. Isso, além de amor, é graça. Porque a gente não merece, é favor imerecido. Mesmo você não merecendo, querido, às vezes você fala assim, eu estou pecando e estou sendo abençoada mesmo. Né? Mas isso é porque você não merece mesmo. E Ele vai continuar. Você vê chovendo, não chove só para quem é mais santinho. É? Ou só chove só na sua casa? Ou quando chove, chove na casa do vizinho também?
Lá, no meu bairro, quando chove, não chove só na minha casa. Apesar de eu e minha família servirmos ao Senhor, chove também para o vizinho. Quer melhor ideia de graça do que essa ideia? Quando faz sol só na sua casa? Não faz, né? O sol nasce para todos. A chuva vem para todos. Pode ser que não chova. Às vezes acontece isso, né? Choveu lá no distrito, mas não choveu aqui. Aí logo choveu aqui, não choveu lá. Deus, ele sempre dá um jeitinho de dar uma igualada no negócio. Porque é a graça dele. É a graça dele que vai fazer com que a gente entenda esse amor. Ele fala aqui. E a altura, Senhor? Eu tenho que ir para o monte orar. Para chegar mais pertinho do céu, para ficar mais perto do Senhor. Não, queridos. Nem a altura. Eu preciso de adoradores que me adorem em espírito e em verdade. Não é lá no monte. Eu posso ir para o monte e Deus vai falar comigo no monte, não tem problema nenhum. Mas se você estiver lá no quarto da sua casa e orar, o Senhor também pode te ouvir. Amém? A profundidade, Senhor. Ela pode me separar do Senhor? Hoje eu me encontro numa situação crítica. Eu pequei feio, Deus. Eu não sei mais como sair do fundo desse poço. Eu estou desanimado, eu estou fraco na fé. O Senhor fala isso porque o Senhor não viu o que eu fiz. Ele viu. É que às vezes quando a gente peca, a gente só olha para baixo, não olha para cima, né? Mas Ele viu. E nem isso, queridos. Nem isso vai fazer com que Ele separe. Ele pare de te amar mais. Nem isso vai fazer. Ai, Deus, mas... Ai, o Senhor não sabe. O Senhor não sabe. Se eu fosse parar para contar, o Senhor ia se decepcionar e não ia me amar mais. Às vezes, quando a gente peca e tem dificuldade de confessar um pecado, é assim que a gente pensa, né? Não vão me amar mais. Quando souberem, não vão me amar mais. Não é assim? Quando eu me converti, eu tinha uma dificuldade muito grande de confessar pecado, que eram uns pecados muito horríveis, né? Né, Cris? E depois que eu confessava, eu descobria que nada que eu falasse, falava, nossa. Minha discipuladora na época era a Cris, falava, nossa, puxa vida, ela ainda continua gostando de mim? Poxa, isso é amor mesmo. Porque o amor, ele não enxerga, queridos, aquilo que a gente faz de errado. Ele nos ama incondicionalmente. Independente do que você fez, ou faça, ou venha fazer, Ele vai continuar te amando. Qualquer criatura, Senhor, pode me afastar de Ti? E se vier um ET aqui, e eu começar a acreditar em ET, isso vai fazer com que o Senhor me ame menos? Não vai. Ah, Senhor, mas... Puxa vida, né? É um ET. Ninguém tinha visto um antes. O senhor já viu um ET? Nada. Mesmo que você deixe de acreditar no Senhor, por qualquer outra coisa que aconteça à sua volta, Ele não vai deixar de te amar. Mesmo que você faça isso, Ele não vai deixar de amar você. Nada, queridos, nada vai poder nos separar do amor do Senhor. Deixa eu virar aqui. Fiz algumas anotações. Deus, Ele... Se você for ler, né, do jeito que eu estou lendo aqui, a gente começou pelo último, né? Agora nós vamos lá, na parte que fala assim, ó. Quem nos separará do amor de Cristo? Porque agora inverte a pergunta. Não sou eu mais que pergunto para o Senhor. É o Senhor que pergunta para você. Quem vai me separar do amor de Cristo? Será a tribulação? Ah, mas eu estou com muito problema. Eu estou com muito problema e esse problema, ele faz com que eu deixe de orar, faz com que eu deixe de ter intimidade com o Senhor. A tribulação, às vezes, nos separa do amor de Deus. Porque, às vezes, você dá tanta atenção para o problema, para aquilo que você está vivendo, que você esquece de recorrer àquele que pode e vai te ajudar se você recorrer a Ele. A angústia.
Quem já passou por algum momento de angústia, né? Aquela notícia, aquele processo que tá, ó, e você depende daquilo, você fala, ai Deus. Isso pode te separar do amor de Deus? A angústia pode? Eu tenho visto muitas pessoas, queridos, se separando do Senhor por causa de coisas pequenas. Por causa de... Olha uma coisa que pode separar você do Senhor se você não tomar cuidado. Porque a Bíblia fala que aquele que está de pé, ele tem que tomar cuidado para que não caia. Veio para o culto. Entrou. Passou perto do irmão, o irmão nem olhou na sua cara. Ai, aqui nessa igreja eu não venho mais. Por quê? Ah, porque ninguém me cumprimentou. E aí? Aí passa no próximo domingo e você fala, ah, não vou no culto não. Ninguém me cumprimenta. E aí você não vai na célula porque você ficou magoado aquele outro domingo que já passou. E aí você começa a ter o coração tomado por pensamentos que Satanás joga na sua mente e fala assim, ah, para que você vai ter relacionamento com as pessoas, ter relacionamento com Deus? Se você vai na igreja para ter relacionamento com Deus e as pessoas nem te cumprimentam. Queridos, coisas bobas, que se a gente não tomar cuidado, nos separam do amor de Deus. Fofoca nos separa do amor de Deus. Além de você, às vezes a gente tem uma língua um pouco grande, né? Mas a gente tem que aprender esse contexto, se chama domínio próprio. Porque a pessoa quando ela fofoca, queridos, ela não pode só se afastar do Senhor, além de afastar outras pessoas do Senhor, do amor de Deus. E muitas vezes, isso machuca a pessoa tão profundamente que é quase algo irreparável, é quase. É quase. Só não é irreparável se a pessoa não quiser. Porque se a gente se abrir para o amor do Senhor, querido, tudo, absolutamente tudo pode ser reparado. O passado, ele não vai mais voltar. Uma vez você lançou a palavra, esquece, você lançou. O que resta, às vezes, é pedir perdão e clamar a misericórdia do Senhor e a graça para que possa haver a reparação. Mas pode, é possível. É possível haver uma reparação. O que mais aqui que pode te separar do amor do Senhor? Perseguição. Às vezes você está lá no seu trabalho e você fala que você é crente. Até então as pessoas te tratavam normal. Agora, porque você é crente, já não te convidam para mais nada. Ah, porque não vou chamar de eles não, ela bebe, ela não bebe. Ah, a gente bebe, ela não bebe. E aí dali começa a se criar algo mais separado, você ficar mais isolado. Aí, se você não está forte no Senhor, você começa, poxa, será que vale a pena mesmo ser crente? Eu afasto as pessoas de mim? Isso pode separar a gente muitas vezes do amor do Senhor. Isso pode nos separar da comunhão do Senhor. Sabe por quê, queridos? Porque Satanás, ele é sujo. E muitas vezes, ele vai fazer com que você pense que você está sendo excluído. E ninguém gosta. Eu não gosto de ser excluída. Eu não gosto. Mas se for pelo amor do Senhor, queridos, não tem problema. Porque eu nunca fico sozinha. Como eu falei aqui, né, nós vamos fazer. Porque eu tenho alguém que mora dentro de mim. Esse alguém é o Espírito Santo. Olha que precioso isso. A perseguição, ela não pode nos separar do amor do Senhor, porque você nunca está sozinho. Você nunca vai passar por uma perseguição, querido, boa. Não existe perseguição boa. A gente encara como boa porque é por motivo de glória do Senhor. Mas gostoso não é. Eu trabalhava numa empresa que eu era muito perseguida. E foi nos primeiros anos que eu me converti. E não era legal. As pessoas usavam a própria palavra do Senhor para colar no armário, no meu armário. Eu chegava lá e estava lá colado. Os mentirosos não herdarão o reino dos céus. Pá! Aí eu olhava para o lado, olhava para o outro. Tirava o negócio.
falava, Senhor, isso não vai me separar do Senhor. Pelo contrário. Quando você é perseguido, querido, aí é que você tem que orar mais. Porque, como a gente falou, que o principado e a potestade, eles não podem nos separar do Senhor. As pessoas falavam mal de mim pelas minhas costas, assim, do meu lado. Entre as costas, para eu ouvir, né, que elas estavam falando mal. E eu orava e falava, Senhor, que seja feita a tua vontade. E eu vou aguentar firme. E é por isso que eu estou aqui, porque se eu não tivesse aguentado, queridos, eu ia falar assim, por que que o Senhor deixou isso acontecer? O Senhor não é um Deus que zela pelos filhos? Porque às vezes isso não separa do amor do Senhor. Às vezes você começa a pensar assim, você começa a acatar os pensamentos que Satanás joga na sua mente, ó. Ele vai falar, ele vai jogar esses pensamentos mesmo. Nossa, será que você é de Deus mesmo? Para as pessoas estar falando isso de você? É preciso ter muita identidade, querido, para que você possa permanecer no Senhor. Você sabe quem você é? Em Deus? Eu sei quem eu sou em Deus, é por isso que eu estou aqui. Porque se eu não soubesse, queridos, Satanás já tinha me esmagado há muito tempo. Satanás já tinha feito da minha vida realmente um inferno. Porque é o que ele quer fazer. Só que essas coisas pequenas, não podem nos separar do amor do Senhor. Aqui onde eu parei. Perseguição, a fome. Muitos aqui já passaram por situações bem difíceis. De você precisar de muitas coisas e você não ter. Seu filho pedir uma bolacha você não ter para comprar. Será que isso te separa do amor do Senhor, querido? É difícil quando para um pai e para uma mãe ver o filho passar por alguma vontade e não poder ter o dinheiro para suprir ou aquilo para dar. Eu falo para você, querido, já passei por isso. Não é fácil. Mas são tribulações que são possíveis de suportar. Você, como pai, como mãe, você que tem alguém que já sabe alguma situação, muitas vezes a falta do dinheiro, daquilo que traz o mantimento para sua casa, faz com que você se afaste do Senhor. Porque você começa a colocar sua mente naquilo. Fala, nossa, olha, pediu a bolacha e não tinha para dar. O que eu vou comer amanhã? A gente começa a colocar a nossa expectativa em outras coisas. E Satanás, ele é tão sujo que às vezes ele coloca umas propostas tão indecentes, né? Pra gente, você fala, meu Deus. Meu Deus. E aí você, se você não tomar cuidado, querido, você cai. Quantas pessoas, se você for pesquisar um pouco mais a fundo, estavam passando necessidade e foi roubar para comer? A pessoa não se afastou do Senhor aí? É pecado roubar para comer? Eu já ouvi muito que não. Mas é pecado, viu, queridos? Roubar para comer. É pecado. Por quê, queridos? Porque nós temos um Deus que Ele é Jirê na nossa vida. Ele é o provedor da nossa vida. Não deixe, querido, que um momento difícil tire você do foco do Senhor. Tire você daquilo que o Senhor tem planejado para você. Não saia do foco central do amor de Cristo. A nudez. A nudez, ela pode nos separar do amor do Senhor? Ela pode separar você do amor do Senhor? O que mais que fala aqui, queridos, que pode nos separar? O perigo. O perigo é algo, né? Você fica... E quando você está numa situação que você só depende do Senhor? Você só pode recorrer a Ele. Como é que você faz? Qual é a decisão que você toma? Se você pudesse tomar uma decisão hoje para se defender, numa situação bem difícil, onde você ia escolher, ou você... Roscou. Ou você faz o que é certo e depende do Senhor, ou você se defende.
Porque a palavra do Senhor fala que a gente tem que ser servo, né? E nessas horas não é fácil. Nessas horas não é fácil. Na hora do perigo, você quer se defender, você quer defender aqueles que você ama, né? E você tem que aprender a depender do Senhor. Até nisso. A espada, quando você está sendo atacado. Aqui no Brasil, eu louvo a Deus por isso. Não sei para onde o Senhor vai me enviar um dia. Mas eu fico pensando, será que eu estou pronta para alguém chegar igual esses vídeos que a gente vê no YouTube, né? O pessoal lá, todo mundo feliz porque vai morrer. Já viu isso? Alguém ficar feliz porque vai morrer? Andando de fileirinha assim. Vamos nós, né? Morrer por Cristo. Isso pode separar você do amor do Senhor, querido? Se um dia alguém chegasse e falasse, ou você nega Jesus ou você vive. Ou você morre. E aí? Isso pode nos separar do amor de Deus, porque dependendo se a gente não tiver forte no Senhor, fortalecido, revestidos do poder do Senhor, talvez a gente escolha viver. E aí aquela palavra que fala que morrer em Cristo é lucro, que Paulo fala, né, morrer em Cristo é lucro, ela já não começa a não ter tanto valor para nós. Sabe, queridos, é difícil você mensurar o que pode te separar do Senhor. Eu sei o que pode me separar do Senhor. As minhas fraquezas, eu sei quais são. Mas a gente precisa ter identidade. A gente precisa se conhecer. E conhecer o Deus que a gente serve. Tem aquela história que a gente fala assim, eu trabalhei muitos anos de operadora de caixa. E eu sabia muito bem identificar, ainda sei, identificar uma cédula falsa. Mas eu não precisei ficar olhando a cédula falsa para saber depois quais eram as verdadeiras. Se eu souber identificar qual é a verdadeira, as que são falsas, queridos, vai ser fácil de identificar. Se eu me conhecer e saber aquilo que me separa do Senhor, eu posso me preparar, eu posso me fortalecer nele, porque ele fala que não há tentação alguma que a gente não possa resistir. Eu quero abrir com vocês lá em Isaías. Isaías 53. Essa palavra ela é sempre latente no meu coração. É uma palavra muito, muito forte. O que nos une ao Senhor, queridos? O que faz com que a gente não se separe dele? Qual é o elo? O elo está aqui, ó, no versículo 4. Certamente, ele tomou sobre si as nossas enfermidades e as nossas dores. Levou sobre si e nós o reputávamos por aflito, ferido de Deus e oprimido. Mas ele foi transpassado pelas nossas transgressões e moído pelas nossas iniquidades. O castigo que nos traz a paz estava sobre ele, e pelas suas pisaduras fomos sarados. Esse é Jesus. Nós somos ligados pelo sangue. Muitas vezes, quando a gente fala de aliança, a gente pensa só no Antigo Testamento. Mas, na verdade, quando o sangue de Jesus caiu sobre a terra, o véu foi rasgado. E a gente passou a ter livre acesso ao Pai. E glória a Deus por isso, querido. Deus, quando o sangue caiu, foi Deus falando para nós, olha, agora você não vai precisar mais entrar no seu aprisco, pegar o seu melhor novilho, ir lá, imolar ele, queimar no altar, para chegar a mim como sacrifício vivo. Jesus foi o sacrifício vivo. Jesus decidiu, queridos, ele poderia não ter feito isso. Mas ele tinha que fazer. Ele decidiu fazer isso por quê? Porque ele tinha que cumprir o plano do Senhor. Qual que era o plano do Senhor, querido? Nos trazer redenção. Nos trazer para perto dele. Ele nos comprou.
e foi a preço de sangue. Qual de nós, queridos? Talvez alguns, não muitos, daria o próprio filho para que outras pessoas pudessem viver. Jesus, ele não precisava ter saído, mas por amor a nós, ele saiu. Cada vez que eu penso nisso, eu fico constrangida. Porque eu sou tão falha. No nosso dia a dia, eu olho para Deus e falo, Senhor. Aí em algumas situações eu falo, meu Deus. Se Ele não me amasse primeiro, eu não seria capaz de amar. Mas o amor do Senhor, querido, ele não é um amor como o amor que o mundo fala. Não, porque o amor do mundo é assim, ó. Se você tem algo a me oferecer, eu te amo. Agora, se você não tem algo para me oferecer, eu não te amo, não. Um casamento, querido, quantos divórcios têm acontecido? Quantos? Ah, o amor acabou. O amor acabou. A gente não dá mais certo. Mas o que acabou, querido? Não foi o amor, porque isso não é amor. O amor é aquele que está lá em 1 Coríntios 13. Vamos abrir lá. Vamos relembrar um pouquinho. Vamos passear um pouquinho pela Bíblia. Primeira Coríntios 13. Alguém veio perguntar para mim assim, Gélis, que horas que vai acabar o culto? Eu falei, então, vai depender do que Deus quer falar. O amor de Cristo, querida, é esse o amor que Ele quer que a gente tenha. Ainda que eu fale a língua dos homens e dos anjos, se não tiver amor, serei como um bronze que soa ou como um sino que retine. Ainda que eu tenha dom de profetizar e conheça todos os mistérios e toda a ciência, ainda que eu tenha fé a ponto de transportar montes, se não tiver amor, nada serei. E ainda que eu distribua todos os meus bens entre os pobres, e ainda que eu entregue meu próprio corpo para ser queimado, se não tiver amor, nada disso me aproveitará. O amor é paciente, é benigno, o amor não arde em ciúmes, não se ufana, não se ensoberbece, não se conduz inconvenientemente, não procura os seus interesses, não se exaspera, não se ressente do mal, não se alegra com a injustiça, mas regozija-se com a verdade. Tudo sofre, tudo crê, tudo espera e tudo suporta. O amor jamais acaba. Escutem bem, queridos, o amor jamais acaba. Mas havendo profecias, desaparecerão. Havendo línguas, cessarão. Havendo ciência, passará. Porque em parte conhecemos e em parte profetizamos. Quando, porém, vier o que é perfeito, então o que é em parte será aniquilado. Quando eu era menino, falava como menino, sentia como menino, pensava como menino. Quando cheguei a ser homem, desisti das coisas próprias de menino. Porque agora vemos como em espelho, obscuramente. Então, veremos face a face. Agora, conheço-o em parte. Então, reconhecerei como também sou conhecido. Agora, pois, permanecem a fé, a esperança e o amor. Estes três, porém, o maior destes é o amor. Então, queridos, que amor é esse? Será que nós temos todo esse amor para dar? Será que nós somos discípulos de Cristo, não somos? No começo do capítulo, ele fala que já não há condenação para quem está em Cristo Jesus. Ele fala que a gente não está mais na carne, que a gente está no Espírito. Ele fala que a gente vive com o próprio Espírito, que testifica no nosso Espírito que nós somos filhos de Deus. E o Espírito, ele nos assiste em nossa fraqueza. Não é que ele fica assim, ó, você está lá fraco no chão, ele fica, nossa, estou vendo você sendo fraco, hein? Não, não é isso. Essa assistência é de ajuda. É essa assistência que ele fala aqui.
Não é porque a gente fala, vou assistir TV, né? Vai que. A gente tem que explicar, porque senão às vezes a gente pode se confundir. A gente precisa, queridos, entender que nada, absolutamente nada que eu faça vai separar o Senhor de mim. Mas a gente também precisa entender que muitas coisas que eu faço, eu posso estar afastando. Eu posso estar me afastando. Isso é muito sério. A gente não pode, queridos, ser ignorante em pensar que se você não tiver uma vida com Deus diariamente, você não vai se afastar dele. O Espírito Santo, ele mora dentro de nós, isso é um privilégio. Eu fico assim, ai Deus, né? Às vezes a gente sente aquele frio na barriga. E semana passada, eu estava no casamento do meu irmão mais novo, e eu estava lá e eu recebi uma mensagem, e aí minha discípula falava assim, eu sonhei com você, e eu sonhei que você ia pregar no culto do dia 23. E aí eu falei assim, Senhor, da glória. E ela comentou com outra pessoa que eu ia estar com uma blusinha azul. Gente, isso ela só me falou hoje. Mas é muita intimidade com o Espírito Santo, queridos. Não é? Que doido isso. É muita intimidade, é fogo puro. Porque quanto mais a gente tem uma vida diária com o Senhor, mais a gente se aproxima dele. Já não é assim? Eu estava comentando hoje com o Jeff, falei assim, amor, eu tinha uma amiga minha, o nome dela era Jéssica. E minha mãe só deixava eu dormir na casa dela. Porque os irmãos homens dela eram todos menores que a gente. Então não ia ter perigo. Então eu podia dormir na casa dela. E aí eu falava, nossa, eu ia lá, a gente era um em carne, melhores amigas. E era tão bom. Hoje em dia eu tenho ela na rede social, mais nada. A gente não se conversa. A gente não se viu nunca mais, acho que já tem uns 10 anos que a gente não se vê. Não conversa mais. Não sei mais nada da vida dela, ela não sabe mais nada da minha vida. Será que seu relacionamento está assim, queridos, com Deus? Só que tem um detalhe, né? Deus sabe tudo da nossa vida. Ele é onipresente. Ele está em todos os lugares ao mesmo tempo. Mas será que você está sabendo alguma coisa da vida de Deus hoje? A ponto de ouvir a voz dele, a ponto de saber discernir qual é a voz do Senhor, qual que não é a voz do Senhor? Qual que é o verdadeiro? É preciso que a gente se entregue a esse amor, sem reserva, porque muitas vezes a gente fica assim, olhando para o lado. Já viu quando você vem com reserva para o culto? Você fica olhando para o lado, né? Nossa, olha, que língua estranha. Aí você repara mais um pouco lá na frente, olha, tá pulando. Aí você olha mais um pouco mais na frente, nossa, olha, tá dançando lá, ai, correndo. Correr é minha especialidade. E aí, de repente, você fica reservado, porque você fica, eu não vou me liberar para isso, não. Sabe, queridos? Enquanto a gente não se libera para o amor do Senhor, Ele não pode nos tocar. Porque o Senhor, Ele é gentil. E Ele vai fazer até onde a gente deixar. Às vezes, você é tratado em várias áreas. Mas tem aquela arinha lá que, puxa vida, sempre pega. A gente tem que ser pleno no Senhor, né? Às vezes a gente vê uns memes, né? Tô plena. Tô plena hoje. Hoje tô plena. Será mesmo que tá plena? Será mesmo que tá completo? Ou será que falta ainda um pouquinho mais do amor do Senhor? O amor do Senhor, ele jamais acaba, queridos. Se você sentiu que você não está mais amando aquela pessoa, é porque esse amor não é aquele que vem do Senhor. Eu não estou mais amando esse ministério. É porque esse amor não está vindo do Senhor. Eu não estou amando... não. A Cris não. Acabou, Cris. Acabou. Não vem do Senhor, queridos. Aprenda a discernir aquilo que o Senhor tem para você. O amor, ele é desafiador. Quem é casado sabe. O seu Tarcísio deve saber falar mais que eu. Quantos anos de casado, seu Tarcísio?
46? 45 anos. Eu chego lá ainda. É desafiador, queridos, porque o amor, ele envolve você olhar para o outro sem deixar que o defeito dele mude o seu amor por ele. E nem sempre é fácil. Muitas vezes a pessoa tem... E geralmente aquelas pessoas que a gente mais ama tem aquele defeito que mais pega, né? Deus, ele gosta dessas coisas. Ele gosta de nos tratar. Ele gosta de nos moldar. É assim, eu sei, eu sou casada. Meu esposo é uma bênção. É uma bênção. É um homem extraordinário, queridos. Conviver com ele, para mim, é um privilégio. Mas a gente tem os desafios. O amor, ele nos desafia a crescer, nos desafia a mudar, nos desafia a enxergar rumos que a gente achou que não ia precisar tomar, ou alternativas que a gente achou que não ia precisar. Mas é isso que o Senhor tem para nós. Um amor pleno, um amor completo. Esse amor que não acaba mais. O que você responderia para o Senhor hoje se Ele perguntasse para você? Sabe qual deveria ser a resposta? Em todas essas coisas, porém, eu sou mais que vencedora, por meio do amor de Cristo. Essa deveria ser a resposta. Sabe, às vezes, a gente se vê num beco sem saída. Você não tem outra alternativa. Como diria o pastor Flávio, a ponte quebrou. Você já aceitou Jesus. Você vai conviver com o seu próximo até a eternidade. Até a eternidade. Então, queridos, se tiver que resolver alguma coisa, resolva. Resolva. Os problemas estão aí para ser resolvidos. Mas não deixe o amor do Senhor parar de brotar da sua vida. Como que ele para de brotar da minha vida, de Elis, o amor do Senhor? Quando você se permite a dar ouvidos a Satanás. Quando ele fala assim, essa pessoa não merece seu amor. Sabe, queridos, quando eu falo assim, essa pessoa não merece meu amor. Ainda bem que a gente não é Deus, né? Porque muitas vezes a gente fala assim, não quer? Se eu fosse Deus, muita gente já está no inferno antes mesmo de chegar a me conhecer, se eu fosse Deus. Não. Não me quer, ó. Quer, não quer, ó. Inferno não é certo. Ainda bem que a gente não é Deus. E quando Deus me confronta nisso, que eu falo, ai Deus, essa pessoa não me merece. Deus fala assim, você me merece? Você me merece? Eu fiz você. Amei você. Cuido de você. Tenho planos para você. Você erra. E eu te perdoo, se você se arrepende, é claro. Você vem quebrantado aqui, Gélis, e chora, e clama. E eu falo, querida, está perdoada. E você levanta e continua sua vida. Sabe por que eu estou falando isso, queridos? Porque muitas vezes a gente fala assim, ó. Amor, ele tem tudo a ver com perdão, né? E você fala assim, eu perdoei, mas eu não sou obrigada mais a ter contato com essa pessoa. Não sou obrigada. Que perdão foi esse, queridos? Tem que ser um perdão extraordinário. O perdão que deixa você livre de qualquer outro sentimento, que faz com que você seja como o Senhor. Nós nunca vamos ser como Deus. Nunca. Nós nunca vamos conseguir mensurar o amor do Senhor por nós, porque Ele é muito grande. Ele é muito grande. Mas nós somos convidados a ser discípulos de Cristo. E quando nós pedimos perdão, Ele fala, se você se arrependeu, nem eu te condeno. Vá em paz e siga a sua vida. É a paz que excede todo entendimento. É o amor que faz com que você perdoe e que vai jogar o pecado que a pessoa fez para você, aquilo que a pessoa fez para você, lá no lago do esquecimento. E não vai retornar mais a lembrar. Muitas vezes é desafiador, não vou falar que é fácil. Mas nós temos o domínio próprio. Nós temos o domínio próprio.
Eu creio que sim, queridos. E se você ainda não tem esse domínio próprio, eu profetizo sobre a sua vida. Porque a gente precisa ter o domínio sobre os nossos sentimentos. Os nossos sentimentos não tem que dizer para nós quem nós devemos perdoar e quem nós não devemos perdoar. Nós devemos perdoar a todos, em todas as situações. E para isso, o Espírito Santo nos assiste. Ele vai te assistir. Assim como ele me assiste em todas as áreas que eu preciso. Todas as vezes que eu preciso perdoar alguém. Eu vou perdoar, mas ainda não estou sentindo de perdoar, não. Mas você não precisa de sentir, você precisa de decidir. Você não precisa... na hora que Deus falar para mim, eu vou. Deus já falou para Pedro, dando um exemplo para nós, que nós deveríamos perdoar 70 vezes 7. Então, se você está esperando Deus falar, Ele já falou. Perdoe, queridos. Ame. Ame o amor do Senhor. Receba esse amor. Porque a gente só pode amar e só é capaz de amar se a gente receber esse amor. Não posso dizer para o outro que eu amo sem antes receber o amor do Senhor. É por isso que muitos amores acabam. Porque às vezes a gente não recebeu o amor do Senhor ainda. Mas eu tenho certeza que se você se abrir para o amor do Senhor, Ele vai fazer com que você possa se liberar e amar outras pessoas também. Eu fico tão constrangida com situações que acontecem ao nosso redor, sabe, de pessoas que me cercam, né? Graças a Deus eu sou cercada por pessoas que são muito amorosas, que são capazes de tirar a roupa do próprio corpo para dar para alguém desconhecido. No meu trabalho, agora o pessoal já sabe que a gente cuida lá do pessoal do Caminho da Luz. Então, é doação para tudo quanto é lado. Outro dia ganhei até uma piscina. Falei, olha, imagina como que as crianças vão ficar felizes. Alguém, querido, que não conhece a outra pessoa, mas que é capaz de se desfazer de algo para fazer outra pessoa feliz, para poder abençoar outra pessoa. Isso não é amor de Deus? Como eu falei, a chuva, ela não chove só para quem está dentro da igreja. A chuva não cai só para quem está dentro da igreja, queridos. A graça do Senhor e o amor dele é disponível para todos. E quem que é responsável por levar esse amor lá para fora? Somos nós. É eu, é você. Essa responsabilidade não é só dos pastores, dos supervisores, dos líderes de célula, dos anfitriões. Essa responsabilidade, querido, foi dada a você e foi dada a mim. Independente de cargo, independente de nada. Nós somos seguidores de Cristo em primeiro lugar. E nós devemos receber este amor para poder passar para outras pessoas. Porque lá fora, queridos, tem pessoas que estão dependentes de um abraço. Lá fora, tem pessoas que querem receber esse amor, mas elas não sabem dizer como. Estão desesperados. Eles estão esperando pelo quê? Pela manifestação dos filhos de Deus. Quem é filho de Deus aqui? Fique de pé, queridos. Sabe, muitas vezes a gente pode pensar assim, poxa, mas por que eu estou sendo tão confrontado? É final de ano, queridos. Nós temos a tendência de se reunir com os nossos, né? Eu mesmo amanhã já vou estar na ceia com a minha família, comemorando, comendo bastante. É uma delícia isso, né? A gente poder manifestar o amor. Eu recebi muito amor do Senhor, querido, então eu tenho muito amor para dar. Mas amar quem a gente ama, amar minha família é fácil, queridos, eles são os amados. São gente boa, me ajudam quando eu preciso, eu ajudo eles quando eles precisam. A gente brinca, a gente dá risada. É fácil amar eles. É fácil amar eles. Difícil é amar quem? Difícil é amar aquele que nos fere. Difícil é amar aquela pessoa que fala mal da gente muitas vezes. Difícil é amar quando a gente não está com vontade. É difícil.
Eu não estou falando para você que é fácil, queridos. E é por isso que eu volto a dizer que o Espírito Santo, isso é garantido para nós, queridos. Eu vou ler aqui para você, ó. No versículo 26 do capítulo 8 fala assim, ó: também o Espírito semelhantemente nos assiste em nossa fraqueza, porque não sabemos orar como convém. Mas o Espírito Santo, ele intercede por nós, queridos. Ele está ali assistindo você. Não assistindo de assistir, mas assistindo de ajudar. E Ele está aqui. Ele está aí, porque Ele mora dentro de você. Fale com Deus. Se você ainda não recebeu esse amor, querido, se libere. Se libere, abra seu coração. Receba esse amor do Senhor. Às vezes a gente resiste, mas não vai ter jeito. O amor do Senhor, ele é tão grande que Ele vai nos atingir. Ele vai nos pegar, queridos. Se deixe ser pegado por esse amor. Deixa Ele te pegar. Deixa Ele pegar você. Ore, querido, feche seus olhos. Não deixa que nada atrapalhe você. Deixa as crianças à vontade. Nós temos acolhedores lá no fundo. Eles não vão deixar as crianças saírem, caso elas forem para a porta. Receba esse amor do Senhor.